Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do Mário Pena Conecta nesta quarta-feira. Vou começar já pedindo desculpas, nós tivemos um pequeno atraso, um problema técnico, mas já estamos aqui, né, ao vivo. E vou só dar um tempinho aqui para fazer o registro das pessoas que estão entrando. Eu estou vendo aí a Juliana Pires, Mário Romana, Divina Fernandes, a Camila Viana, Thaís Mariano, sejam todos muito bem-vindos à live o Mário Pena Conecta dessa semana. Primeiramente, né, o Gu Rodrigues acabou de entrar aqui, muito obrigada pela audiência de todos. Nós estamos encerrando o mês de setembro, né, e que nós falamos da prevenção e o controle do câncer de intestino. Para encerrar esse assunto, esse mês, nós vamos conversar hoje com o Dr. Elias Lima, e nós vamos falar sobre o tratamento do câncer de intestino. Daqui a pouquinho ele vai entrar aí para conversar com vocês. Nós estamos ao vivo tanto no Facebook. Olá, pessoal do Facebook, eu estou vendo que já tem pessoas aí. Dr. Elias já aparece aqui no Facebook. Então, manda suas perguntas, as suas dúvidas, que no decorrer aqui do nosso bate-papo, nós vamos responder tudo que vocês mandarem aí para a gente. Como o doutor Elias já está aparecendo aqui também no Instagram, me ouve, doutor Elias? Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos aí a mais uma live do Instituto Mário Pena. É uma live que tem o intuito de orientar a população aí a respeito da importância da prevenção de doenças e de manutenção de uma vida saudável. Boa tarde, Carol. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor Elias. Antes de passar a palavra para você, eu só queria dar uns recadinhos que eu sempre falo aqui. Vocês devem estar percebendo, tanto o pessoal do Facebook quanto do Instagram, nós estamos sem máscaras, né? Isso para que vocês nos escutem melhor, nos entendam melhor e a nosso bate-papo fique de uma forma mais clara aí para vocês, mas isso tudo está acontecendo com toda a segurança, né? Que toda semana a gente faz por aqui. O doutor Elias, ele está em uma sala e eu estou em outra. Então, nós estamos mantendo todo o distanciamento aí exigido pelos órgãos competentes de saúde. Agora sim, mentira, eu ainda não vou passar a palavra para o doutor Elias. Antes disso, o último recadinho, que eu sempre falo com vocês aqui também, que vocês já sabem, nós somos uma instituição filantrópica, né? E nós vivemos de doações. Então, se você puder nos ajudar, contribuir com qualquer valor, entre em contato com a gente, faça uma doação. Você pode fazer isso de uma forma simples e segura pelo nosso site, que é o mariopena, com 2ns.org.br, ou pelo telefone também, fazendo uma ligação, é gratuito, 0800 039 1441. As nossas atendentes estão aguardando a sua ligação e os nossos pacientes agradecem. Agora sim, eu queria passar a palavra para o doutor Elias, primeiro para ele se apresentar a vocês. Lembrando para quem está chegando aí agora, que nós estamos falando sobre o câncer de intestino, sobre a prevenção do câncer de intestino. E com o doutor Elias, na semana passada, a gente conversou com a doutora Alice Capobianco, que também está aqui nos assistindo. Oi, doutora Alice, muito obrigada aí pela audiência. E hoje, com o doutor Elias Lima, nós vamos falar das formas de tratamento do câncer de intestino. Doutor Elias, pode se apresentar, fazer uma breve apresentação aí para quem está nos assistindo? Então, boa tarde a todos novamente. Meu nome é Elias Lima, eu sou médico oncologista e sou coordenador do Serviço de Oncologia do Instituto Mário Pena. E hoje a gente vai falar aqui da importância, né, da prevenção do câncer de intestino. A doutora Alice Capobianco já abordou o assunto, parte dele na última live. Eu gostaria de frisar aqui que realmente o câncer de intestino é uma doença que é muito importante nós lutarmos contra esse diagnóstico. Todas as formas de prevenção são muito importantes para que a gente reduza os casos de câncer de intestino avançados, de forma que a gente faça o diagnóstico dessa doença numa fase inicial, para que a gente consiga curar mais pacientes. O tumor de intestino é um dos tumores mais frequentes, né, na nossa população. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são mais ou menos 40 a 42 mil casos diagnosticados no Brasil por ano. É a segunda neoplasia mais frequente em homens, é a segunda neoplasia mais frequente em mulheres. E nos homens, o câncer de intestino ele perde apenas para o câncer de próstata, em questão de número de pacientes com a doença,
e na mulher apenas para o câncer de mama, e em mortalidade ele é o terceiro, tanto em homem quanto mulher. Então a gente vê que é uma doença que realmente mata muita gente, causa muito sofrimento para muitas famílias, entendeu? E é uma doença que a medicina atual, ela tem condições de fazer um diagnóstico precoce, né? Então, daí a importância desse mês, né, de setembro, um mês da prevenção do câncer de intestino, essa conscientização da população para que realmente cumpra com o papel de ir ao médico, de fazer a prevenção e de diagnosticar essa doença no início, de uma forma cujas as chances de cura são muito altas. Porque a doutora Alice mesmo falou, né, doutora Elias, na semana passada, que é um câncer, sim, tem um alto índice de morte, mas isso acontece somente quando não é diagnosticado precocemente, né? Se é diagnosticado de forma inicial, tem todo um tratamento e a chance de cura, a chance do sucesso no tratamento também é muito elevada. Então, a gente tem que levar isso aí em consideração. E o câncer de intestino, Carol, na maioria das vezes, ele é silencioso, ele não traz um sintoma para o paciente, a não ser quando está numa fase avançada, que aí o paciente pode evacuar sangue, eventualmente ele pode ter até uma metástase, né? A doença pode ter espalhado para outros órgãos e dar, por exemplo, uma dor abdominal, ou mesmo uma obstrução do intestino, mas na maioria das vezes ele se comporta de forma silenciosa, e daí a importância de fazer os exames preventivos. E como é que a gente previne câncer de intestino? Bom, a gente previne câncer de intestino fazendo um exame, basicamente fazendo um exame chamado colonoscopia, né? Esse exame está indicado geralmente em pacientes a partir dos 45 anos a 50 anos, tá? E ele é realizado, como se fosse uma endoscopia, só que é realizado pela região anal, e vai ser visualizado, então, todo o intestino por dentro, né? Em busca de algumas lesões que possam sugerir câncer. O câncer do intestino, ele não nasce da noite para o dia, um câncer não. Então, inicialmente, ele dá um pólipo, que um pólipo é como se fosse uma verruga no intestino do paciente. Então, esse exame de colonoscopia, é possível identificar esses pólipos, que são lesões pré-cancerígenas, digamos. E o próprio procedimento permite a retirada desses pólipos e o tratamento dessas lesões antes que elas se tornem um câncer. Então, daí a importância do exame preventivo da colonoscopia, que é um tipo de exame possível de se fazer na prevenção do câncer de intestino. Existem outros também. Existe, por exemplo, a colonoscopia virtual. Muitos pacientes, às vezes, têm medo de realizar a colonoscopia, que é um procedimento que, às vezes, tem que fazer um preparo, dá muita diarreia no preparo, né? O paciente começa esse preparo um dia antes e tem que ficar indo no banheiro. Então, é um exame que, às vezes, incomoda muito, né? Tem a parte da anestesia, que é necessária também uma sedação. Muitos pacientes temem isso, outros têm outros problemas de saúde que, às vezes, colocam um risco maior de realizar o procedimento de colonoscopia. Então, existem exames alternativos à colonoscopia para prevenção do câncer de cólon. Óbvio que a colonoscopia é o principal exame. Sempre que é possível fazê-lo, ele deve ser recomendado. Mas existe também a colonoscopia virtual, que é uma tomografia, um exame de imagem, que é feito com o intuito também de olhar, então, para essas lesões pré-malignas, pré-cancerígenas que ocorrem no intestino. A desvantagem da colonoscopia virtual, que é um exame de imagem, é como se fosse uma tomografia, é que ele não consegue tratar o paciente. A colonoscopia, como eu disse, é capaz de visualizar o pólipo e retirar esse pólipo no momento do exame. E a colonoscopia virtual não tem esse benefício. Então, se houver algum achado anormal na colonoscopia virtual, vai acabar o paciente tendo que fazer o exame de colonoscopia convencional para retirar essa lesão. Um outro exame também que é possível fazer para prevenir câncer de intestino é o exame de pesquisa de sangue nas fezes. Existem vários métodos de fazer essa pesquisa de sangue nas fezes, mas é também considerado um exame que pode ser realizado quando o paciente, então, não consegue fazer ou se nega a fazer a colonoscopia. Então, é basicamente isso para se fazer o diagnóstico. Esse exame até foi falado aqui por alguém na semana passada, o exame de fezes, mas que também, se o paciente, é bom a gente frisar isso porque foi uma coisa que deu muita pergunta. O paciente que ele faz o exame, ele apresenta, a doutora Alice explicou isso,
sangue nas fezes, acaba que pode comprometer um pouco também, né, doutora Elias, o resultado aí. Pode dar uma mascarada. Exato. O que acontece? Esses exames de fezes, o problema deles é a acurácia. O que é a acurácia? A capacidade dele de detectar aquele tumor, entendeu? Porque às vezes o tumor não sangra. Então, às vezes o exame de sangue nas fezes está negativo, mas isso não necessariamente exclui a possibilidade de um diagnóstico do tumor de intestino, entendeu? Óbvio que se o exame dá positivo, dá sangue nas fezes, detecta-se o sangue nas fezes, é necessário fazer a colonoscopia para ir em busca desse diagnóstico. Então, é um exame importante, pode ser feito. Existem vários métodos. Hoje, existem alguns métodos de exame de sangue, pesquisa de sangue nas fezes, que eles são muito mais sensíveis, muito mais, digamos, capazes de detectar esse diagnóstico. Mas ainda ocorre falhas nesse exame, entendeu? Então, com certeza, o padrão ouro é a colonoscopia, mas existem esses métodos que são alternativos. Na impossibilidade de se fazer a colonoscopia, utiliza-se esses outros métodos. Estão perguntando aqui, doutora Elias, se a colonoscopia virtual, ela também exige algum tipo de preparo? Exige. É necessário fazer um preparo, porque o intestino ele tem que estar limpo, né? Ele não pode ter resíduo fecal. Então, usualmente, tem aquele mesmo preparo da colonoscopia. Tá? E há uma diferença também, que a colonoscopia, se o paciente faz a colonoscopia uma vez e dá ok, não tem nenhuma alteração, está permitido ele fazer esse exame só em 10 anos, caso ele não tenha nenhum sintoma. Então, ele só repete o exame a cada 10 anos. Se vem algum pólipo, aí tem que ver a biópsia desse pólipo para avaliar qual será o novo exame. Às vezes tem que repetir o exame em 1 ano, 6 meses, ou mesmo até em 5 anos. Aí depende de cada caso. Mas se o exame der normal, o paciente pode repetir esse exame de colonoscopia a cada 10 anos. Quando você vai para o exame de colonoscopia virtual, esse intervalo é menor, entendeu? Então, o recomendado é que seja feito a cada 5 anos e tudo. E o exame de fezes, ele tem que ser feito anual. Então, há essa diferença também de frequência. Então, a colonoscopia acaba com um exame mais custoso para o paciente, mas é um exame, digamos, que resolve a vida do paciente. E muitas vezes ele não vai precisar de ficar fazendo outros exames, entendeu? Doutora Elias, agora vamos ao seguinte. Estou dando um exemplo. Eu tive o diagnóstico, foi confirmado, eu tenho câncer de intestino. Quais são os próximos passos? Então, depois de confirmado um diagnóstico de câncer de intestino, o que deve ser feito é o que a gente chama de estadiamento do paciente. O que é o estadiamento? É fazer exames para ver se a doença, digamos, espalhou para algum outro órgão, entendeu? Então, é a primeira coisa que a gente faz. E, se detectado que a doença está mesmo localizada no intestino, o próximo passo é a cirurgia. Daí o paciente, então, é encaminhado para o médico cirurgião, geralmente é um cirurgião com especialidade em oncologia, ou um coloproctologista, que fará, então, o procedimento cirúrgico. Tá? E esse procedimento cirúrgico ele pode ser feito por via aberta, ou por via laparoscópica, que é aquela cirurgia por vídeo, né? Então, antigamente, o único método disponível de cirurgia era a cirurgia aberta, né? Pegava o bisturi, abria a barriga do paciente, fazia o que tinha que fazer, fechava. Hoje em dia existe a opção de cirurgia por laparoscopia, por vídeo, né? Que ocorre pelo menos apenas alguns orifícios, né? Fura-se os orifícios no abdômen do paciente, né? Introduz então um trocata, que é um instrumento, e o médico ele vê a cirurgia pelo vídeo, né? Pelo monitor. Esse método é um método menos invasivo, o paciente consegue voltar para casa e ir para as atividades mais cedo, entendeu? Não tem tanta agressividade, é menos agressiva a cirurgia, geralmente. Então, existe essa outra forma de fazer. Geralmente, retira-se parte do intestino, né? Então, o intestino grosso, retira-se geralmente 30, 40 centímetros do intestino, que corresponde mais ou menos a 1/3 do intestino grosso, e retira-se também os linfonodos, porque o câncer ele pode disseminar ali pela circulação linfática. Então, durante a cirurgia, é padrão fazer a retirada de algumas ínguas dentro do abdômen do paciente para ver se nas ínguas contém doença, que isso vai fazer diferença para o paciente depois, quando ele for, então, para avaliação do oncologista, no segundo momento,
para definir se é necessário um tratamento de químio. Né? Alguns pacientes que têm câncer de intestino, mesmo que localizados, além da cirurgia, eles têm que ser submetidos a um tratamento de quimioterapia. Não são todos os casos, mas alguns casos está indicado fazer esse tratamento. Então, após o procedimento de cirurgia, então esse paciente é encaminhado para um oncologista para fazer essa avaliação da indicação ou não do tratamento quimioterápico. Doutora Elisa, eu não sei se você está acompanhando daí, aqui no Instagram, vários pacientes estão aqui comentando, agradecendo seu atendimento, te elogiando muito, mandando corações, acenando aqui para a gente, que você é sensacional. Como agora não está aparecendo aqui para mim, se mais alguém ainda tiver aí, fala para a gente fazer o registro. Obrigado, aqui. Viu? Obrigado pelo reconhecimento. A gente faz tudo com amor aqui no Mário Pena, né, Carol? Então, assim, é verdade. A gente fica satisfeito quando o paciente se sente bem cuidado aqui. É o nosso intuito, né? Cuidar cada vez melhor do paciente, né? Com certeza, e ter esse retorno não tem preço, não. Então, continue mandando aí seus recados e lembre-se, mande também suas perguntas e suas dúvidas. Nós estamos aqui, para quem está chegando agora, falando do tratamento do câncer de intestino. E aproveitando, então, doutora Elias, vamos fazer o seguinte agora? Eu vou te fazer algumas perguntas sobre os tratamentos, já que o enfoque hoje aqui da nossa live é sobre isso. E aí nós vamos falando por etapas, para que as pessoas possam acompanhar. Primeiro caso, que é o que todo mundo vem à cabeça, né? É a cirurgia. Quando o caso é cirúrgico, quando ela precisa ser feita? Então, ela precisa ser feita sempre que o paciente tem um tumor de intestino, tá? Localizado, pelo menos uma doença localizada, tem que ser feito, né, a retirada do intestino. E um ponto importante é sobre a bolsa. Muitos pacientes perguntam sobre colostomia. Colostomia é aquela bolsa que às vezes o paciente fica depois da cirurgia, né, fica evacuando por ali, as fezes saem por ali. Nem sempre precisa colocar a bolsa, tá? Alguns casos precisa colocar a bolsa de colostomia, mas nem sempre. Tá? Geralmente, quando é programada a cirurgia, quando esse diagnóstico é feito, digamos, no início, dá para se fazer a cirurgia sem se fazer a colostomia. Mas, de uma forma geral, a cirurgia tem papel primordial no tratamento do câncer de intestino. É o primeiro tratamento que o paciente vai fazer. O primeiro tratamento é a cirurgia. Aproveitando, e agora vamos falar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho aí, que já que você deu início aí, da colostomia, que todo mundo está aqui falando. Eu tenho, inclusive, depois já tem uma pergunta que eu estou aqui anotada para fazer. Quando ela sempre precisa ser feita ou não? Vamos retomar isso aí? Não, nem sempre. Na maioria das vezes, até ela não é necessário fazê-la, tá? Quando que geralmente faça a colostomia? Quando o paciente, às vezes, chega num serviço de urgência já com a doença obstruindo o intestino. Aí, numa situação de urgência, às vezes que o médico não tem tempo de preparar o paciente para a cirurgia, é uma cirurgia, digamos, na correria, às vezes, nesse cenário, é o mais comum de acontecer do paciente ficar com colostomia. E, geralmente, essa colostomia não é definitiva. Na maioria dos casos, o paciente, depois de 3 meses, 6 meses, ele retira, ele faz uma nova cirurgia e para reconstruir o trânsito intestinal dele. E ele volta a evacuar normalmente, por via convencional, e retira-se a bolsa. Tá? Então, de uma forma geral, na maioria dos casos não precisa de colostomia, é uma minoria dos casos que precisa, e na maioria dos casos, quando precisa, geralmente isso é passível de reversão depois, entendeu? Tem uma situação especial que às vezes o paciente tem que ficar com colostomia definitiva, Carol, que é a situação do tumor de reto. O reto é aquela porção final do intestino, bem próximo ao ânus, entendeu? Quando o tumor acomete aquela região, às vezes é necessário, durante a cirurgia, fazer a retirada do ânus do paciente, e o paciente fica definitivamente com a colostomia. Mas é uma situação bem peculiar, que é tipo, talvez, 5% ou menos dos casos, que tem que ficar com a colostomia definitiva, tá? Lembrando também que tem uma situação, Carol, que eu falei de uma forma geral que a cirurgia é o primeiro tratamento, né, de uma forma geral, né, nos casos de tumor de reto, que é aquela porção final do intestino, às vezes a gente faz radioterapia e quimioterapia antes de operar, porque naquela região, próxima ao ânus, às vezes é difícil do médico retirar o tumor de cara, pode ser muito agressivo para o paciente. Aí a gente faz um tratamento antes, para tentar reduzir a lesão e fazer com que a cirurgia fique mais fácil. Então, nessa situação, a gente faz uma quimio e rádio antes de operar.
mas para todas as outras, a cirurgia é o primeiro tratamento que o paciente deve ser submetido. Né? Estou vendo agora perguntas estão chegando aqui também pelo Facebook, mas aproveitando que a gente está falando isso, uma pessoa colocou aqui: ter câncer coloretal implica no uso de bolsa de colostomia? E quais os motivos para uso? Os motivos a gente acabou de falar, né? Mas isso implica? Nem sempre. Não implica. Uhum. Tá? Você pode ter o paciente pode ter um câncer de intestino e ser tratado e não ficar com bolsa em nenhum momento. É o mais comum até de acontecer, viu? Ah, tá. Ótimo. Então, respondi a pergunta, não tem o nome da pessoa aqui. Vamos ver aqui. A Sara Maia está falando conteúdo excelente. Robson Dias, qual o protocolo? Nós vamos falar já isso. Agora nós vamos falar de quimioterapia e é justamente sobre isso que o Robson Dias está aqui no Facebook perguntando qual que é o protocolo de quimioterápico mais utilizado. Como é que é a quimioterapia? Uhum. Agora é o próximo tópico. Existem vários tipos de medicamentos que a gente pode administrar, tá? Depende se a doença, qual é o estadiamento da doença, se a doença está localizada, se ela está localmente avançada, se ela está metastática, que é quando a doença foi para outro órgão. Então, os protocolos, eles mudam de acordo com esse estadiamento. Mas vamos supor que o paciente não tem metástase, ele está com um tumor coloretal, operou, tirou o tumor, e a gente vai fazer aquele tratamento preventivo que a gente faz, por geralmente 3 a 6 meses. Então, quando se recomenda a quimioterapia depois da cirurgia, geralmente existe a opção de quimioterapia venosa na veia, e aí é um esquema mais conhecido que a gente faz, chama FOLFOX. São 3 medicamentos que a gente injeta a cada 15 dias. O paciente geralmente fica 2 dias tomando um remédio e repete essa infusão a cada 15 dias, tá? Às vezes a gente coloca um catéter, algumas situações a gente coloca um catéter porque é mais fácil para infundir a quimioterapia, mas nem sempre a gente coloca o catéter. E às vezes a gente usa até droga oral. Às vezes o paciente, no caso do câncer de intestino, muitos dos protocolos de tratamento envolvem drogas orais. Então, às vezes o paciente nem toma um remédio na veia, toma só a medicação oral, ou às vezes ele toma na veia e toma oral, ou às vezes ele toma só na veia. E às vezes quando ele toma na veia, a gente dá até um infusor, que é um dispositivo que vai infundindo a quimioterapia na casa do paciente. Então ele começa o tratamento aqui no hospital, fica 1, 2 horas na clínica, e depois ele vai para casa e termina de infundir em casa. Existe essa possibilidade também. E o que é importante falar são os efeitos colaterais desses tratamentos, né? Então, assim, geralmente o tratamento para câncer de intestino grosso, ele não causa queda de cabelo. Então, é uma pergunta muito frequente das pacientes, principalmente das mulheres. Geralmente não causa queda de cabelo, o tratamento do câncer de intestino. Então, o paciente pode fazer e, às vezes, digamos, ele pode andar na rua normalmente sem que ninguém saiba que ele está fazendo um tratamento oncológico. Entendeu? Aliás, é o que é mais frequente de acontecer. Dá alguns efeitos colaterais, às vezes o paciente tem diarreia, tem enjoo, tem, às vezes, dormências nas mãos e nos pés, mas, de uma forma geral, a gente consegue levar o tratamento sem muita deterioração da qualidade de vida do paciente. Muitos pacientes continuam trabalhando, entendeu? Principalmente quando o paciente é mais jovem, não tem tanto problema de saúde, ele costuma tolerar muito bem o tratamento. Às vezes, se o paciente é mais idoso, se é mais frágil, tem outros problemas de saúde, a gente oferece, digamos, tratamentos menos agressivos. Tá, então falando aqui, ó, a Flávia Souza Tupi, doutor Elias, tá aqui, ó. Um abraço, doutor Elias. Você cuidou da amiga, menina linda, Ana Vitória Gil, de Almenara, que ela tá falando aqui, ó. Sei demais. Um abraço para ela, viu? Aí, ó, doutor Elias mandando um abraço. Vamos ver aqui, ó. Helena Antônia, já fiz a retirada de pólipos intestinais, deveria ter feito uma nova colonoscopia no ano passado, porém estava com a apneia aguda, e este ano foi um ano complicado aí, né? Deveria ter feito no prazo de 5 anos. Eu tenho intestino constipado. Eu fico muito preocupada. O que é que o senhor tem a dizer para ela? Olha, o que eu tenho a dizer para ela é que agora que já passou a pandemia, acho que ela deve repetir, tá? Seguir a recomendação. Helena. Repetir a colonoscopia para ver se aquele pólipo realmente foi tratado, se não tem nenhuma outra questão. Porque, como eu disse, os pólipos não é frequente, mas eles podem virar um tumor de intestino, entendeu?
Então, tá dado e o se recado, tratados, Helena, né? e a colonoscopia trata esse tipo de situação e resolve o problema, e evita que o paciente bata um tumor de intestino 5 anos depois, 3 anos depois, entendeu? Então, eu acho que é estabilizar a parte da apneia, porque tem que passar num cardiologista, fazer um risco cirúrgico, não pode ir fazendo um exame de colonoscopia revelia, né? Tem que ter todo um trabalho médico aí de pré-procedimento para que não haja nenhum risco para o paciente. Mas, de uma forma geral, é um exame tranquilo, é um exame que traz pouco risco de complicar, né? Não é, esse risco não é zero, nenhum procedimento médico o risco é zero, mas é um risco relativamente pequeno. Compensa fazer o exame para prevenir câncer de intestino, que é uma doença letal, Sim. Então, potencialmente letal. Helena, tá vendo o recado aí, então, do doutor Elias, retomar, fazer essa nova colonoscopia aí, se cuidar. Boa sorte aí, vai dar tudo certo. Agora vamos falar da radioterapia, doutor Elias. Então, a radioterapia, Carol, é um tratamento que a gente pode lançar a mão também no paciente que tem um tumor coloretal, mas nos casos que o paciente tem aquele tumor localizado no reto, tá? Que é na porção final do intestino. Então, vamos supor, o intestino tem mais ou menos ali 1 metro e meio, o intestino grosso. Os 20 centímetros finais é que corresponde ao reto, tá? É na região próxima ao ânus. No caso do tumor dessa região, do reto, aí está indicado fazer radioterapia na maioria dos casos, tá? Porque, como eu disse, o reto está localizado dentro da pelve do paciente, o acesso para a cirurgia é mais difícil. Às vezes a gente faz o tratamento da radioterapia para diminuir a lesão e na hora da cirurgia ser mais tranquilo para o cirurgião, facilitar a vida do cirurgião na hora de operar o paciente para que ele tenha um sucesso na cirurgia, né? Então, basicamente, a radioterapia a gente faz nesse cenário. E o que é a radioterapia? As pessoas muitas vezes não sabem o que é a radioterapia, Sim. né? A radioterapia é um tratamento que é como se fosse, de uma forma muito leiga, um banho de luz. Então, é uma máquina que produz uma radiação, essa radiação é o raio-x, é a mesma radiação do exame de radiografia, da tomografia, e essa radiação, só que é muito mais intensa que um exame de raio-x ou de tomografia, uma radiação muito mais intensa, que pode até causar queimadura no paciente. Então, é uma máquina que vai, então, jogar essa radiação na região do tumor. Então, é um tratamento local, como se fosse cirurgia, por exemplo. Como é a cirurgia, é um tratamento local. Diferente, por exemplo, da quimioterapia, que é um medicamento que a gente vai infundir na veia, ou vai dar um comprimido para o paciente, esse tratamento é sistêmico, ele vai para todo o organismo do paciente. Então, a radioterapia é uma máquina que vai jogar essa radiação só no local ali do tumor, e tem uma alta eficácia ali no tratamento dessa lesão que a gente fala primária, que é onde surgiu o câncer, né? E geralmente, quando é no reto, a gente lança a mão desse tratamento. E geralmente, Carol, são sessões assim de uns 10, 15 minutos, o paciente vem para o hospital, ele passa pela consulta com outro profissional, né? Existe o profissional o radio-oncologista, o médico radio-oncologista, né? O médico radioterapeuta. A gente tem aqui no Mário Pena uma equipe muito competente, né? Às vezes é até interessante eles participarem no outro momento para explicar mais detalhadamente do que se trata a radioterapia. Mas geralmente, assim, são sessões consecutivas, diárias, que o paciente tem que vir no hospital de segunda a sexta, por 4 semanas, 4 a 5 semanas, e finaliza esse tratamento. Usualmente, quando o paciente faz radioterapia, a gente associa o tratamento da quimio, que eles têm efeitos sinérgicos, um tratamento ajuda o outro, entendeu? Então, geralmente, quando o paciente faz um tratamento, ele faz outro tratamento também. Ótimo. Doutora Elias, aproveitando aqui, só uma pausa para as pessoas que estão aí, estão nos assistindo, compartilhe, você que está aqui no Facebook, compartilhe com a gente no seu perfil mesmo, dá um compartilhar, que aí todos os seus contatos vão poder nos acompanhar, e é você que está aqui no Instagram, onde tem esse aviãozinho, essa setinha aí logo abaixo, manda também aí para os seus contatos para vir para cá, para nos acompanhar e participar dessa live interessante sobre o tratamento do câncer de intestino. Doutora Elias, mais uma aqui, ó. É a Fátima Cardoso, médico muito iluminado, profissional excelente, ético e humanização. Deus te ilumine sempre. A Helena que fez a pergunta aí, tá agradecendo, que ajudou bastante. Uma outra pessoa aqui está perguntando, doutora Elias, existem formas de prevenção ao câncer de intestino? Tem algum fator relacionado à alimentação que pode ser falado? Muito, sim. O que acontece? A gente estava falando aqui dos exames preventivos, né?
Esses exames preventivos são feitos para, digamos, diagnosticar a doença no início. Uma vez que o paciente está com a doença, a gente quer diagnosticar no início. A gente chama isso de prevenção secundária, em termo médico. A prevenção primária, que é a questão da mudança de hábitos de vida para evitar que o câncer apareça. Ou seja, a questão da alimentação, ela entra aí como um hábito de vida para evitar que a doença aconteça. A gente nota que alguns países, né, eles têm uma incidência de câncer de intestino maiores que outros. Vamos supor, os Estados Unidos, que é conhecido por ter uma dieta, uma das piores dietas, né, Sim. do mundo, né, muita gordura animal, muito alimento processado, muita carne vermelha, né, enfim. É um país que tem muito caso de câncer de intestino, né, a incidência de câncer de intestino nos Estados Unidos é muito maior do que de outros países. Então, quando você pega, por exemplo, países que têm uma dieta mediterrânea, baseada em azeite, em peixe, em vegetais frescos, a gente vê uma incidência dessa doença muito menor. Então, é muito importante. Essa pergunta é importantíssima, porque realmente os hábitos de vida contam muito na prevenção do câncer de intestino. E é uma coisa, assim, que é para a vida, né? Não é assim, é um hábito, né? Assim, comer menos carne vermelha, menos gordura animal, né? Menos carne de porco, comer mais carne branca previne, né? Peixes, comer menos alimentos processados previne câncer de intestino, dieta com menos sal, enfim, não fumar, né? O cigarro tá relacionado ao câncer de intestino. A obesidade está diretamente relacionada a câncer de intestino. A gente sabe que pacientes obesos eles têm uma chance muito maior de desenvolver a doença. Então, manter um hábito de vida saudável, manter o peso corporal adequado, né, manter a atividade física, o paciente sedentário, ele tem mais chance de ter câncer de intestino, entendeu? Manter um grau de atividade física, e tudo isso está interligado, né? A maioria Com dos cânceres certeza. de intestino, Carol, eles não têm a ver com o fator hereditário, eles não são transmitidos de pai para filho. Eles são Isso é essencialmente interessante. consequência de hábitos de vida mesmo, ruins. E de falta de prevenção, de fazer exames para prevenir, para diagnosticar no início. Entendeu? Sim. Então, essa conscientização dos hábitos de vida evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, não fumar e comer alimentos mais ricos em vegetais frescos e carne branca e menos processados e menos carne vermelha e menos gordura animal, isso basicamente evita muito o câncer de intestino, a chance de ter câncer de intestino. Uma das perguntas foi enviada também pela Camila e já estava aqui também para a gente falar, né? Então, está respondido aí. O doutor Elias, nós aqui no Instituto Mário Pena, né, todos os profissionais, nós temos o privilégio de ter o acompanhamento dos nossos pacientes por uma equipe multidisciplinar, né, que é formada aí por nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim, vários outros profissionais, além do acompanhamento do médico oncologista. Isso é importante, eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho disso. É importante esse acompanhamento desses outros profissionais dessa equipe multidisciplinar? Carol, isso é muito importante, tá? Eu acho que isso é essencial. A gente tem que evoluir para um tratamento multidisciplinar. Hoje não existe mais aquela figura do médico que resolve todos os problemas. Tá? Mesmo dentro da medicina, o paciente aqui passa por vários médicos, passa pelo cirurgião, passa pelo oncologista, passa pelo radioterapeuta, tá? E a equipe multidisciplinar, ela desempenha um papel fundamental quando se fala, por exemplo, de um psicólogo acompanhando o paciente, né, e a família, Sim. tratando da parte psicológica, dando tranquilidade para o paciente ter uma maior adesão ao tratamento, para que ele não abandone o tratamento. A profissional do serviço social, né, que vai ajudar o paciente, às vezes, que tem dificuldade de transporte, de vir, de lugar para ficar, enfim, é essencial no tratamento. A nutricionista, porque muitos desses pacientes, eles chegam desnutridos, eles chegam com, né, um comprometimento importante do estado nutricional, e o que os torna mais fracos em termos de tolerância aos tratamentos que vão ser feitos. Então, a gente precisa que o paciente seja nutrido, bem nutrido, esteja bem nutrido,
e o profissional da nutrição, por exemplo, é essencial para isso. Então, aqui na equipe, no Instituto Mário Pena, a gente conta com essa equipe multidisciplinar que foi construída no decorrer de anos, que ajuda muito o nosso paciente, e eu tenho certeza que faz o paciente ter um tratamento digno e melhor. E estamos melhorando a cada dia, né, Carol? Construindo outros mecanismos para tentar realmente facilitar a vida do paciente, fazer com que ele receba o tratamento mais rápido possível, o tratamento necessário para ele, sem mais e sem menos, entendeu? Pensando sempre em proporcionar uma qualidade de vida digna para o paciente. Sim, é verdade. Nosso trabalho é focado nisso, né, no bem-estar do nosso paciente. Então, todos os recursos, tudo que tiver ao nosso alcance para ser feito, vai ser feito, nosso paciente vai ser atendido, acompanhado por todos os tipos de profissionais que ele requer durante o tratamento dele, recebendo apoio, não só ele, né, doutora Elias, toda a família também, todas as pessoas que estão envolvidas com esse paciente, é acompanhado aqui por todos os nossos profissionais. Isso é um grande diferencial nosso, a gente escuta isso de muitas pessoas que passam por aqui, mas a gente que está aqui no dia a dia, a gente vê isso é muito nítido, muito claro, e o retorno que a gente tem. Estou vendo aí as pessoas comentando, parabéns pelas excelentes informações. Os comentários já dizem tudo, né, doutora Elisa? É um grande retorno. Então, é importante salientar, né, Carol, que um paciente com câncer é um trauma muito grande para a família, né? É uma situação muito adversa. Sim. E a família adoece junto. Eu acho que todos nós já tivemos uma experiência aqui de algum familiar que teve um diagnóstico, né? Isso acontece, infelizmente. E a família adoece junto. A gente tem que tratar o paciente, tem que tratar a família, né? Não tem como desvincular uma coisa da outra. E a família tem que dar apoio para o paciente, é fundamental esse apoio durante o tratamento. Doutora Elias, estão perguntando aqui, boa tarde, estou com saudades, meu pai teve tumor de bexiga e eu também tive, meu filho pode ter, isso é hereditário? Hereditário, Olha, ou seja, né, de família... Ela está falando do câncer de bexiga. O câncer de bexiga geralmente não é hereditário, câncer de bexiga. Tá. Geralmente tem a ver com hábitos de vida também. Pacientes que fumam muito, tem maior chance de ter. Não existe nenhum tratamento, nenhum exame, digamos, de prevenção para câncer de bexiga em pacientes que não têm sintoma nenhum. Então, assim, é bom o filho fazer uma consulta, ver com um médico, urologista, se tem algum sintoma, mas a princípio não precisa fazer nenhum exame se ele não estiver sentindo nada, se não estiver urinando sangue, não tiver tendo nenhum problema na urina mesmo, não vejo necessidade de depender da idade, né? Ficar alerta. Doutor Elias, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Parece que há pouco tempo, uma pena, né, que a gente tem muito aqui a conversar. A gente pode fazer outras dessas, será um prazer. Com certeza, nós vamos ter outras oportunidades aí, voltar a falar. Agradeço muito a sua participação aqui no Mário Pena Conecta, foi muito esclarecedor. A gente tem um retorno aí pelas perguntas, por tudo, então é um prazer tê-lo aqui. O prazer foi meu de participar, e obrigado a todos pela audiência aí. Antes de terminar, então, boa tarde, doutora Elias, muito obrigada. Está chovendo, parabéns aqui, viu? O retorno está sendo muito bom. Pessoal, antes de terminar, só alguns recadinhos, tá? Rapidinho, prometo ser rápida, mas para falar para vocês aí do Facebook aqui, do Instagram também, e se você quiser rever esse nosso bate-papo, chegou na metade ou quer rever de toda forma nossa conversa, ela vai ficar disponível no Instagram, no IGTV, no nosso canal do YouTube também você vai poder assistir, e no Facebook. A nossa live continua disponível aí para vocês assistirem. E outra coisa, lembrando das doações, né? Se você pode contribuir com o tratamento dos nossos pacientes, com qualquer valor que seja, entre em contato pelo nosso site, que é o mariopena.org.br, ou pelo telefone 0800 039 1441. Qualquer valor é muito bem-vindo. E o último recadinho que eu vou dar. A partir de amanhã nós entramos no Outubro Rosa, viu, doutor Elias? E aí aqui é só comemoração, o Instituto vai ser dominado pela cor rosa, é o mês de prevenção do câncer de mama. Fique de olho nas nossas redes sociais, nós vamos ter muitas ações legais. Na próxima semana, inclusive no dia 7, a nossa live vai falar sobre isso, sobre o câncer de mama. Você já pode mandar aí no direct para a gente dúvidas e perguntas. Então, fique atento às nossas redes sociais e acompanhe todas as nossas ações, tá bom? Eu conto com vocês
Até mais. Tchau, tchau, boa tarde. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.